Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para qual horário estiver assistindo. Sejam bem-vindos a um Palp Talk, né? E o de hoje será especial. Falaremos sobre literatura, a sua importância e a nossa experiência pessoal com ela, os fundamentos dela e assim por diante. Hoje não é só eu e Felipe, teremos um participante especial que é o Corujo, um especialista em literatura. Salve. Isso aí é bondade sua. Mestre do Camões e da língua lusa. E aí eu gostaria de agradecer o convite, né? Hoje minha voz está até um pouco ruim, mas queria já participar do podcast aí sobre um assunto que eu gosto muito, né? Que é a literatura. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as nossas histórias com a literatura. E eu tenho um carinho especial pela literatura portuguesa. E é isso aí. Muito bem. Então, começaremos falando sobre a nossa experiência pessoal com a literatura, né? Todos aqui já leram pelo menos algumas dezenas ou algo assim de livros, né? Nem que seja Diário de Banana. Pelo menos já leram. Oi? Pelo menos já leram. Já leram, né? Já leram alguma coisa. Tiveram alguma experiência, algum contato, né? Com a literatura. Isso. E alguém vai querer começar falando sobre Posso O começar? convidado. o convidado. O Começa, podcast então. do convidado aqui. Certo. Então, eu sou o Corujo, né? Meu nome é Danilo, na verdade, mas uso o nome Corujo aí, porque é mais conveniente nas redes sociais. É o seguinte, a minha história com a literatura é muito curiosa. Porque até mais ou menos os meus 14 anos de idade, eu nunca me interessei por ler nada. Eu era muito preguiçoso, né? Sou meio preguiçoso até hoje. Mas eu me lembro de que na escola, certo dia, na aula de português, a professora leu pra gente um poema chamado... Na verdade, não é o nome do poema, né? O nome do poema é Soneto número... Agora eu esqueci o número. Que é aquele de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. Eu, na época, me impressionei. Eu pensei, nossa, que poema bonito, né? Que coisa tocante. E eu tinha essa percepção, assim, um pouco mais imediata com o poema. E eu fui pesquisar mais sobre aquele autor, sobre como ele escrevia aquilo, de quando ele era e tudo mais. E eu descobri uma coisa interessante, que aquele poema não era um poema comum, era uma forma literária chamada soneto. E quando eu vi que esse soneto tinha todo um esquema de contagem de sílabas específicas, com rimas específicas distribuídas de certo modo, uma quantidade exata de versos, eu fiquei maravilhado, porque tudo que eu conhecia de poesia até aquele dia era aquilo que você aprende na escola de poesia modernista, né? Então, versos livres, sem rimas. Então, quando eu fui exposto àquele universo, eu fiquei muito impressionado. E aí não demorou muito para que eu descobrisse um livro de Camões chamado Os Lusíadas, que é um poema épico gigantesco, mais de 8.000 versos. Lembrando até do meme do Dragon Ball, né? Mais de 8.000. E para mim, com aquela idade eu fiquei maravilhado, porque como é possível uma pessoa escrever 8.000 versos, todos eles com 10 sílabas exatas, seguindo exatamente a mesma estrutura e contando uma história tão incrível, né? Os Lusíadas conta a história do povo português, das grandes navegações portuguesas. E aí eu me apaixonei pela literatura, comecei a ler os autores do classicismo, Luís Vaz de Camões, até descobri nessa mesma época o Sá de Miranda, que foi quem levou o soneto para Portugal. Comecei também a ler, né, mais poesia brasileira, então Olavo Bilac, Gregório de Matos. Comecei a estudar as escolas literárias. E assim, o meu contato com a literatura se deu majoritariamente, e se dá majoritariamente até hoje, pela poesia. Poesia que, num sentido mais informal, né?
pelos poemas. Então, a maioria dos livros que eu li de literatura não foram romances nem contos, foram livros de poemas. Mas eu não me restringi a isso, né? À medida em que eu fui tomando gosto pela literatura e perdendo a preguiça de ler, eu comecei a ler também alguns romances, alguns contos. Sobretudo na língua portuguesa, comecei por Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e alguns livros de Machado de Assis, alguns dos primeiros livros, como A Mão e a Luva, depois uns contos também. O Alienista foi o que mais me marcou. E aí tem aquele ditado, né, como eu sou do interior, que onde passa boi, passa boiada, né? Então, comecei a ler também alguma literatura estrangeira, Dostoiévski, né? Eu comecei a ler Arthur Conan Doyle, as aventuras de Sherlock Holmes. E até hoje eu tenho uma paixão muito grande pela literatura porque ela ocupa um lugar especial na minha vida, né? Ela tem um papel muito importante na formação do meu caráter e a gente vai falar sobre esse papel que a literatura desempenha depois. Esse é um resumo da minha história, né? Agora vou ceder a permissão aos donos do podcast para contarem as suas próprias experiências. Sensacional. Eu não tive muita experiência com a poesia, mas imagino como deve ser a impressão, né? De você pegar algo e ter lá mais de 8.000. Mais de 8.000. Não, poesias não, versos, né? E caramba, é bastante coisa mesmo. Bonito demais. Vai querer continuar, Felipe? Você quer? Se tu quiser, eu cedo. Então. Por mim, Não, fica à vontade, pode ir. tá bom. Deixa eu ver só se ninguém vai entrar aqui. Acho que não. Bom, então a minha experiência com literatura ela é mais curta do que a do Coruja, porque eu comecei primeiro a ler com um problema, que eu tenho um espírito muito pragmático. Então eu sempre perguntava por que eu preciso ler uma história, e por exemplo, a jornada de Vasco da Gama, ou as excursões portuguesas, ou um cara que enlouqueceu e se achava um membro da cavalaria e saía por aí com seu amigo montado num burro. Eu não entendia por que eu precisava ler esse tipo de coisa, porque parece útil. E você precisa ter um certo espírito, que eu não tinha, né? Então quando eu comecei a ler, foi já no colégio, né? Ainda no colégio, o que me foi apresentado pelo, pelo currículo que a gente tem. Especialmente a literatura brasileira, eu odiava a literatura brasileira. Acho chatíssimo. Porque o primeiro livro que eu tentei ler foi Lucas Murro. Achei chato. Até hoje eu acho muito chato. Depois eu tentei ler O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Cortiço é chatíssimo. É terrível aquele livro. Então, eu fiquei pensando, caramba, a literatura é algo chato. Só que, concomitantemente, eu comecei a ler filosofia, eu comecei a ler ilustração política, teologia. Eu senti uma falta de não ter uma linguagem adequada para entender Platão falando sobre a, os mitos. Ele falava que o corpo é a tumba, um túmulo da alma. Eu não entendia como é que aquilo funcionava. Eu não tinha fluidez na leitura, porque eu não tinha costume. E faltava algo na minha vida. Faltava algo que estava na literatura, que vai discutir já já. Acho que eu não tinha referência, tanto porque eu não tinha idade para ter experiência suficiente. E essa experiência eu adquiri com a literatura, entendeu? Mas eu só vim descobrir isso há, sei lá, 2 anos. E eu fui buscar corretamente o que ler, né? Eu até hoje me interesso muito por realismo, então Machado, Dostoiévski, Tolstói, né? É o que mais se encaixa no meu espírito.
Como eu disse, eu tenho uma experiência muito menor com a literatura do que o Coruja, né? Sou um especialista, eu tento me aventurar nesse mundo, mas não é o suficiente ainda. Entendo, entendo. E resumidamente é isso que eu posso dizer. Certo. De certa forma, a escola coloca uns livros, às vezes, não o ideal, né, pra qualidade, assim por diante. Isso acaba deixando a criança com uma certa nojo, não nojo, né, mas um Disputa, né? desgosto pela literatura, assim. Aí isso acaba É o Aquela coisa. atrapalhando. velho problema da escola acabando com o gosto pela literatura dos alunos. Pois é, pois é. Eu não digo nem inadequado para criança, eu digo inadequado para gente decente. Por exemplo, Jorge Amado. Eu li um livro dele, Terra de Sem Fim, gostei. O livro é legal, tem os problemas. Por exemplo, acho que é aquele Capitães da Areia. Aquele Capitães da Areia é o terrível. O que eu citei, o curso do Aloysio Azevedo. É uma coisa horrível. A criança, ela não vai nem entender o que é aquilo. Ela não, provavelmente não vai buscar. Ela provavelmente buscaria o Hobbit, que é muito mais interessante. Né? Sim, sim. Mas deixar falando. Falei, Bom, voltar. a minha também não foi tão extensa quanto a do Corujo, principalmente no que tange a poesia. Poesia eu li bem pouco, muito pouco mesmo. O que eu li era basicamente o que a professora de literatura apresentava nas aulas. Gostava de uma, gostava de outra, lia, mas nunca busquei um livro de poesia assim pra ler. E na minha infância eu tive um certo experiência especial com a literatura, um pouco boba, mas com aqueles livros mais infantis, bem infantis mesmo, do Goosebumps, algo assim, que tem os monstros lá e tudo mais, né? Tudo bem, não é o ideal de literatura, tanto ele quanto o Diário de uma Nana. Mas eles me ajudaram, de certa forma, a criar um hábito de ler, que por vezes esfriava, por vezes eu lia com mais frequência, mas nunca fiquei muito tempo sem ler alguma coisa. Isso talvez tenha me ajudado. Mas eu realmente comecei a gostar de literatura, buscar livros e atrás no final da minha adolescência, né? Foi quando aí eu me deparei primeiramente com o clássico Alto da Compadecida, um livro especial pra caramba, muito bom, que eu li rápido ele, porque é aquele livro que você lê e você tem sede dele, né? Você não consegue ler pouquinho e atrasar a leitura. Você quer ler e quer ler bastante páginas, né? Constantemente, assim. Um livro é como alguém que gosta muito de uma série, né? Não consegue ver um episódio por dia, ver vários. E dele eu fui indo pros outros, né? Eu conheci o Lovecraft, que escreveu coisas de terror, né? Hoje eu não sou muito fã, mas na época foi uma das coisas que eu me deparei e gostei bastante. Até que então eu encontrei o próprio o próprio Machado de Assis, eu li um pouquinho também. Alguns livros dele não li inteiro. O Quincas Borg é um exemplo também. Eu gostava, mas na época um dos meus motivos para ler ele era a escola, né? Hoje eu tenho mais interesse para ler ele por curiosidade mesmo, porque falo muito bem dele, mas infelizmente não peguei para ler muito essas obras ainda. Mas um autor assim que eu peguei e eu gostei bastante e me serviu de certa forma uma base também para me afundar, né, na literatura foi o Júlio Verne. O Júlio Verne com seu A Volta ao Mundo em 80 Dias, Da Terra à Lua e outras obras deles que são obras infanto-juvenis, né, mas que eu achei bem interessante a forma que ele apresentava as virtudes dos personagens, ele caracterizava bem eles, e isso foi bem interessante. E isso foi no ano passado, foi no ano passado, então recentemente... Então foi recentemente, né, que eu comecei a entrar nesse mundo da literatura.
recentemente também eu fui pro realismo russo, né? Eu li A Morte do Ivan Ilitch e achei sensacional também. E agora eu tô com pouco interesse também em ler algumas poesias também. Mas por enquanto é isso. Minha experiência pessoal com a literatura. Se quiser recomendações de poesias, depois eu faço umas aqui. Opa, vou agradecer. Bom, foi bom. Cara, o primeiro livro, inclusive, que eu li mesmo foi A Ele pro Rei, e depois eu li Antígona. Eles são livros muito pequenos. Vai ter 80 páginas, se não me engano. Sim. Caramba, eu Só que eu não esqueci entendi deles. nada, né, no livro na primeira vez. Deve ter 15 anos, sei lá. Entendo. E chega na parte final, aí o Édipo, ele fica cego, se cega. Eu, caramba, eu achava aquilo, eu ficava maravilhado, mas foi tudo errado. Não porque eu entendia, mas porque é uma cena Te deixa terrível. surpreso, né? Hum. Você chega a ficar de boca aberta lendo. É. E agora a gente pode partir para parte teórica, acho que a gente pode falar assim. Sim, sim. Então, já apresentamos a nossa experiência, né, com literatura. Eu acabei esquecendo da minha experiência com literatura grega, né? Que o Felipe lembrou aí. O Édipo e tudo mais, que são sensacionais também, né? O Sófocles e outros. Corujo, o especialista em poesias, tudo mais. E com base no que lemos, agora fazemos a seguinte pergunta, né? Por que ler? Por quê, né? Aquela pergunta que todo jovem do ensino médio ou do ensino fundamental, né, do ginásio, faz, né, pra professora. Pô, por que ler? Pra que ler isso aí? Só perda de tempo? Eu Eu me gostaria fazia de também. começar respondendo essa pergunta. À vontade. Falou. Por que ler? É uma pergunta meio. Que tem uma resposta inusitada. Porque o mundo não começou ontem. É simples, quando nós somos jovens, nós achamos que as nossas experiências já são suficientes e esgotam qualquer tipo de experiência que venha na realidade, né? Quando você vai ver na literatura, todavia, existem dimensões da existência humana, dos dramas humanos, que nós não entendemos perfeitamente. E se nós tentarmos descobrir por nós mesmos, às vezes a gente vai passar a vida inteira e não vai saber nunca. Agora, quando você tem acesso à literatura universal, que é aquela que fala sobre as nossas experiências que são compartilhadas por todos, então as experiências de alegria, raiva, tristeza, saudade, você consegue compreender muito melhor a condição humana e você não está refém da ignorância que você talvez venceria só depois de passar por um grande trauma. Então, uma frase que me marcou muito, na verdade não é uma frase, é uma ideia, que é de que quando nós escrevemos ou temos vontade de escrever, nós temos que ter lido muita literatura. Porque quem não lê não escreve. Aquela ideia de que o autor, quando vai escrever, reinventa a escrita, né? Uma ideia que surgiu com alguns adeptos do modernismo, principalmente do futurismo, é uma ideia que não tenha o menor cabimento, né? Imagina que, vou fazer uma comparação com a matemática. Hoje em dia a gente tem sistemas muito complexos para poder realizar operações complicadas. Agora imagina se você tivesse que fazer tudo contando com pedrinhas ou com pauzinhos, né? Então, com a literatura, você tem um tipo de experiência que é muito mais esclarecedora e uma experiência que é muito mais rica com o mundo, né? Você tem ali não só a sua vivência, mas também tem a vivência daqueles que vieram antes de você. Isso é muito importante, porque para saber onde você está hoje, você tem que saber de onde você veio. E assim, é muito complicado conseguir viver e conseguir
pensar sobre a existência sem ter repertório nenhum. A literatura faz parte do processo de aprendizagem humana que é tão necessário a todos nós para que nós consigamos fazer tudo que nós precisamos e para ser pessoas melhores. E isso vai se conectar depois com o que a gente vai falar sobre o imaginário, sobre o ideal que nós devemos ter na literatura, nos personagens, enfim. Se vocês quiserem falar agora, já liberei aqui. Pois é, tem Você- toda a questão, né, da experiência compartilhada que a literatura traz, né? Que a literatura é justamente a experiência segunda, vamos assim dizer. Não é você que está experienciando. Eu digo ainda mais, que mesmo que você experiencie em primeiro plano, você não vai entender o que aconteceu. Porque a experiência em primeiro plano, ela envolve muitos sentimentos. E a memória, ela pode ser alterada por causa disso. Entendeu? Muito espontânea, né? Exatamente. E sobre isso de você nunca experienciar, você pode perceber que quando alguém conta algo pra você, um trauma gigantesco, você vai ouvir e pode até se compadecer, mas você não vai entender profundamente, justamente porque você não viveu. A literatura, ela vem justamente para pôr você naquele plano, imaginativamente, né? Para que você sinta aquela experiência, não na pele, mas imaginativamente. Você vai estar lá, né? Sua mente, né? Mas você vai conseguir entender melhor as pessoas, entendeu? Tanto que os arquétipos que a literatura nos dá nos ajudam a entender tanto o mundo quanto as pessoas, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência de olhar alguém e falar, caramba, eu já vi num livro uma pessoa exatamente assim. Sim, tem bastante isso, né? Já. Tem um pouco O disso mito ele no tem próprio justamente realismo assim. russo também. Exato. O realismo Nas russo obras é realistas em incrível, né? gerais, né? Só sobre isso. Sim. Mas falando em mito especificamente, as pessoas acham que mito é mentira. Tem muito essa noção de que o mito é uma mentira. E essa própria afirmação é mentirosa. Se nós formos olhar na história, o mito ele é uma forma de educar, verdade. Tanto faz, qualquer que seja o mito, o grego, o mitologia cristã, a gente pode falar assim, que são um conjunto de mitos, né? A mitologia cristã é a melhor porque é real, certo? Quanto Homero, ele é pura imagem. Isso. Fernando Homero, Pessoa. ele. Oi? Perdão. Achei que Não tinha pode dizer, terminado. pode dizer. Fernando Pessoa diz, no poema dele chamado O Mito, ele escreve, são os dois versos que resumem, para mim, o que é o mito, de forma geral. Ele diz que o mito, ao mesmo tempo, é tudo e nada. Ele é nada porque, enfim, Zeus nunca esteve lá no conselho divino com os deuses no Olimpo, e ele é tudo ao mesmo tempo porque ele retrata exatamente o que é a realidade, ainda que forma fantasiosa, né? De onde vêm as nossas paixões, nossos desejos, por que as coisas são como são. Sim, Excelente. e justamente por isso que Homero, ele é essa ferramenta de educação na Grécia Antiga. Você tem padrões, porque o distanciamento da literatura da realidade hoje é algo absurdo. Elas acham que a literatura ela surge do nada, surge da minha mente. Mas tudo o que eu expresso, ela é uma expressão de uma impressão que eu tive da realidade. Do arquétipo que eu percebi, do padrão, né? Quando você afasta a literatura da realidade, você tem algo muito caricato, né? Tanto que eu até proponho que a gente investigue a diferença entre a literatura infanto-juvenil e a literatura adulta, por assim dizer.
você tem essa diferença. E como é que a gente pode explicar o que é a literatura infanto-juvenil? Não sei se vocês chegaram no que eu quis dizer, se eu falei de modo enigmático. Deu pra entender. É que um bom diferencial é que na literatura adulta a coisa em si é mais estampada, né? Enquanto na infanto juvenil é um pouco disfarçada às vezes de é um sofrimento, né? Ele é um pouco distante, por assim dizer. A fantasia se faz mais forte, mais presente. É, As é duas mais ensinam a mesma fácil, coisa, mas por meios diferentes, por assim dizer. sim, é mais fácil para uma criança, por exemplo, compreender conceitos como bonito e feio do que como bom e mal. Exato. E isso, inclusive, é uma coisa determinante para formação do imaginário através da literatura. Por que o vilão é feio? Por que o herói é bonito? Por que existem certos arquétipos relacionados a certos tipos de personagens? Inclusive, por que isso está se perdendo hoje? A gente pode falar sobre isso um pouco depois. Sim, o Tolkien foi excelente nisso aí, né? Nessa analogia que ele faz do belo e feio com o bom e o mal, né? Com os elfos e os Sim. orcs e afins. E a diferença na literatura infanto-juvenil, ela é mais atenuada. Você vê que ela se aproxima muito mais do ideal do que com o real propriamente. Foi uma comparação Tolkien com A Morte de Ivan Illich ou O Diário do Subsolo. Você vê que a delimitação entre o que é bom e o que é mal é clara. Você entende o que é bom e o que é mal. Tem o Melkor, você tem os elfos tentando escapar da escravidão, daquele jugo do Melkor. E no Dostoiévski, no Tolstói, você não sabe muito bem o que é bom, o que é mal. Você não sabe nem se tem o bom ou se tem mal. E, em comparação, a gente pode dizer que as cores da literatura infanto-juvenil são muito mais vívidas, enquanto o realismo, essa literatura mais adulta, ela é cinza, de certa forma, porque você não consegue identificar tão bem. Exato. Enquanto num é um preto e branco, é bem separado, no outro o bem e o mal estão misturados, né? Estão no mesmo na mesma substância, por assim dizer. Então, nem tudo lá é um absoluto bom, nem tudo também é um absoluto mal. Se confunde um Aí pouco. você vê isso em figuras da mitologia grega. Por exemplo, o Ulisses ou o Agamenon. O Agamenon ele tem muita riqueza, ele é corajoso, é um safado também, né? Ele briga com o Aquiles porque ele rouba os prêmios que ele tinha, rouba a mulher dele. Né? Pois é. Sim, e essa diferença muitas vezes acontece porque a literatura adulta foca mais na identificação que você tem com o próprio personagem do que com aquilo que é ideal por si mesmo. Por exemplo, quando nós vemos um herói como o Batman, nós tendemos a nos identificar, porque o Batman tem um lado de virtudes morais, né? Ele luta contra o mal, ele tem um forte senso de não matar os vilões, mas ao mesmo tempo ele também tem um lado sombrio, que é de ele não mata, mas aleja, né? Ele tem os seus conflitos internos, ele tem seus defeitos, seus vícios, e isso é uma coisa que é muito mais fácil de identificar por um adulto do que por uma criança, porque o adulto já tem uma personalidade muito mais formada e ele já tem um senso maior de saber aquilo que saber que aquele personagem é um personagem que tem várias camadas, e isso acontece porque não é novidade para ninguém que o homem é mau, né? Tanto que se nós formos para a história do povo judeu e do povo cristão, né, por consequência, nós vemos que nas escrituras os grandes nomes que aparecem, Moisés, Abraão, eram pessoas que tinham muitas virtudes, mas que também tinham seus defeitos. Então,
por exemplo, Raabe, que é uma mulher que é da linhagem de Cristo, mas que era uma prostituta, apesar de ter se arrependido dos seus erros. O rei Davi, que era o homem que andava segundo o coração de Deus, mas que era um assassino, um adúltero. E isso acontece mais na literatura, essa identificação, porque todos nós temos uma dimensão de bondade e de maldade, né? Nós não somos absoluto mal, porque nós temos enfim, a imagem de Deus em nós, mas nós também não somos absoluto bem, porque nós temos também a mancha do pecado original. Exatamente. É. Isso E nós não temos exemplifica como bem, né? O Exato. realismo. Mas nós não temos como ser também absolutamente mal, nem absolutamente feios, por assim dizer. O mal ele é justamente aquilo que não é, ele não existe. O feio ele também é só uma ausência do belo. Não tem como, não tem como ser esse total não ser. Entendeu? Por isso que o que eu falei da literatura infantil, a juvenil, chegar próxima do ideal. Porque você tem. Aí você chega com os personagens caricaturados, né? O vilão, ele é totalmente mal. A motivação dele fazer o mal, dele destruir a Terra, é porque ele é mal. Não tem explicação. Isso, falando dos super-heróis, você tem a representação do Batman e do Capitão América. Muita gente não gosta do Capitão América, do mais velho, né? Porque ele é esse ideal clássico, o herói clássico de contos da cavalaria, de ser o cara certo, 100% moral, ele não toma decisões fora dos seus princípios, entendeu? Sim. E a história O bíblica é Super-Homem é cheia assim disso, também. né? Pode dizer. É uma... O vilão, nesses casos, acaba sendo um personagem que serve para exaltar as virtudes morais do herói, né? E não uma tentativa de ser algo complexo e totalmente trabalhado, né? Muitas pessoas não conseguem entender essa diferença, que um tipo de personagem é bom para determinada literatura, outro tipo de personagem que é esse vilão que tem dois lados, né? Aquele vilão com o qual nós não gostamos de dizer que nos identificamos às vezes, mas ele tem o seu espaço reservado também, né? Só que algumas pessoas pensam que, enfim, ele tem que ser o arquétipo perfeito de vilão para todas as ocasiões, né? Não conseguem compreender as diferentes dimensões que existem das experiências humanas e da literatura, por conseguinte, né? Sim. Mas eu faço um ponto aqui pra retomar a pergunta pra gente não ficar muito desviado assim. Que era sobre o porquê ele é, né? Então, creio que já foi respondido, né? Que é toda essa questão da experiência, desse aprendizado que a literatura nos dá, né? Desse amadurecimento sem viver a experiência mais. Conhecê-la, né? Sem passar por ela, sem sofrer por ela, de certa forma. Entrar na experiência com a imaginação. Pode repetir? O áudio ficou meio... É, passar na experiência por meio da imaginação. Sim, sim. Se colocar na cena. Exatamente. Muito bem, agora E podemos... Ah, continue, eu continue. quero só botar um ponto aqui. Acho que a gente pode responder como escolher um livro. A gente já Exato. falou por que ler. Mas como que você escolhe um livro? Podem responder. Sim. Eu, Ah, eu só começaria dizendo que isso depende muito da sua situação, de certa forma, situação emocional, né? A sua maturidade. Bem, você não vai ser uma criança de 12 anos e vai querer ler um Tolstói da vida. Mas você também não pode ser um senhor já e vai querer ler um Diário de Banana, né? Tem que saber qual se encaixa mais com o seu perfil naquele momento.
aquela famosa lista, né? Clássicos que você tem que ler em 2022. Ora, os clássicos que você tem que ler em 2022 são os que você quiser, né? Porque não existe uma abordagem que sirva para todas as pessoas igualmente, em todas as épocas. Uma Sim, pessoa que nunca leu nada na vida já vai começar com Coelho Neto, nunca mais vai chegar perto de um livro. pois é. Agora, a gente também não pode deixar uma coisa escrachada, né? Então, a gente tem que realmente fazer com que a pessoa se identifique com aquilo que ela está lendo. Então, pergunte à pessoa se ela gosta de alguma coisa, de esportes, de música, o que quer que seja, e a gente recomenda baseado principalmente no que a pessoa consegue ler e naquilo que a pessoa vai ter interesse em ler. Então, uma pessoa que gosta muito de futebol, por exemplo, que geralmente é aquela pessoa que você acha que nunca vai ler nada, né? Todo mundo já perde as esperanças. Não, ele pode pegar que seja uma história das Copas do Mundo ou a biografia de algum autor, de algum jogador de que ele goste, né? Porque o que tem que ser apresentado para a pessoa é primeiro o hábito ou não um hábito, mas uma tolerância à leitura, e isso tem que despertar depois um amor pela leitura. Então como a gente não pode ficar preso a esses gostos pessoais, a gente tem que logo já fazer com que as pessoas sejam encaminhadas para a literatura universal. O próprio Graciliano Ramos, né, que eu mencionei aí quando eu falei da minha história, já é uma boa porta de entrada, porque ele tem uma linguagem que não é difícil, tem temas que são facilmente reconhecíveis por aqueles que moram no Brasil. Então, mas essa minha recomendação, por exemplo, não serviria bem a um francês, porque, enfim, ele tem um outro contexto de vida, apesar de que ele pode chegar a ler o mesmo autor posteriormente. Você tem que trabalhar de um modo que desperte na pessoa o desejo de ler, principalmente de preferência, né, com aquilo que se aproxima mais da realidade da pessoa, e ao mesmo tempo fazer com que, enfim, a pessoa não se afaste da leitura porque seja um negócio chato ou que não tenha nada a ver comigo. Essas frases assim que a gente costuma ouvir relacionadas à literatura, né? Porque as pessoas não gostam de ler. Porque isso aí vai mudar o que na minha vida, sabe? O que que o russo que morreu há 200 anos tem a falar sobre os problemas que eu tô tendo hoje? Na verdade, eles têm muito, né? Apesar de que as pessoas não conseguem ter essa visão imediatamente. Por isso é bom conduzir sempre um caminho individual para cada pessoa consiga ler, né? Não existe uma lista de livros determinados, pelo que eu acho, né? Exatamente. A literatura não Exato. tem que florescer de modo forçado, né? Tem que ser algo orgânico. Tem que ser o pai lendo os livros pro filho, o filho conhecer os livros na biblioteca, os que ele se interessa e que encaixe, né? Com o contexto que ele vive e assim por diante. Não pode ser algo forçado, né? Não pode mandar ler uma criança de 10 anos ler o Anne Frank pra prova, né? Coisa assim. Eu literalmente tive que fazer isso no 8º ano do ensino fundamental. Pois é, eu também. Cara, cara, essa resposta foi muito boa, velho. Tem na internet muita lista de leitura, né? Os 100 clássicos que você tem que ler em 2022. E, sinceramente, alguns clássicos estão lá sendo clássicos porque eles são um exemplo do que não se ler ou do que não se fazer, né? O Curtiço é um exemplo, o Ateneu é outro exemplo. Eu fui ler porque no ensino médio ainda, primeiro ano. Achei aquele livro terrível, chato, supérfluo. Agora, só adicionando, tem que ir de acordo com o seu temperamento também, né? Muitas coisas podem até estar fora do nosso contexto, como o Corujo falou, do Graciliano no ramo não ser recomendado a um francês, vai estar muito longe do contexto dele. Mas certas coisas elas são universais e reconhecíveis em todos os lugares, que é realmente
a literatura universal, como Édipo Rei, você não precisa conhecer da Grécia para saber onde é Tebas, para entender o contexto da história. Você não precisa. Um pouco de geografia da Grécia é bom, mas para ler Homero você não necessariamente precisa saber muito. Você vai ver muitos padrões na sua vida, né? Até em filosofia mesmo. Claro que você tem que ter uma ordem. Em filosofia é um papo mais específico. Mas você tem que ir de acordo com a vontade. O que instiga a leitura é vontade. Você tem que gostar daquilo que faz, daquilo que lê, daquilo que você escolhe. Você escolher um livro que você não tem interesse, você leu a sinopse, não se interessou, como é que você vai ler? Entendeu? Você vai ler, minha meta são 30 páginas por dia. Ah, mas o que você vai adquirir? Não muita coisa. Sim. Então procure aquilo que se encaixa. Sobre essa questão dos clássicos, né? Que você comentou, né? Sobre o Homero não precisar ser um grego para entender o Homero e assim por diante. É isso que define o clássico, né? O clássico, ele tem um tema mais geral. O clássico, realmente clássico, né? O clássico da história, não do ano. Como o Homero, o próprio Machado de Assis. Não, outro autor. Tinha um autor lá que era considerado um clássico da história assim também. Mas que eu esqueci o nome dele. Mas esses clássicos, eles podem ser lidos tanto por um francês ou por um brasileiro, e assim por diante, né? Só que, bom, não são obrigatórios, mas é muito recomendado que sejam lidos, né? Não é à toa que são chamados de clássicos, e assim por diante. Se o camarada morreu há mais de 1000 anos e as palavras dele continuam sendo ouvidas até hoje, então alguma atenção é um indício de que a gente tem que dar alguma atenção a essa pessoa. Exatamente. Ou que essa pessoa está dizendo. Exatamente. Tudo bem, uma criança não vai pegar pra ler, né, a Odisseia, por exemplo. Mas se ela for ir pela literatura, em algum momento ela vai ter que ler, né? Ou vai ser recomendada a ler, ou vai acabar lendo, né, esse livro aí, porque é um clássico, um livro que todos vão poder ler em algum momento, né? E é um livro A que até Bíblia hoje é tá aí, é mais de interessante. 2000 anos. A Bíblia, né? Também. O próprio Camões é um clássico, né? Claro. Mulher, esqueci do tamanho. O Camões é meu xodó, realmente, né? Mas assim, na literatura portuguesa a gente diz que Pilar é o... Pilar, né? Não, Camões é o pilar da literatura. Inverti a ordem das palavras. Portuguesa, né? E não só portuguesa, como de toda a lusofonia, né? Eu tenho uma edição, uma vez que eu peguei dos Lusíadas, que era da Biblioteca do Exército, aqui do Brasil mesmo, que analisando a forma como Camões escrevia, né, os tipos de estruturas que ele usava, e considerando principalmente como era a fonética do português da época, um autor chegava a brincar dizendo que Camões foi o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Mas essa brincadeira não é infundada, porque a literatura que a gente tem até hoje no Brasil não seria a mesma sem Camões, né? Camões, apesar de não ter inventado a língua portuguesa, ele realmente bateu o martelo sobre várias questões que são até hoje seguidas assim e a gente não questiona. E eu não acho que tenha que questionar mesmo, né? Isso é uma herança cultural que a gente tem e o Camões deu uma forma à língua portuguesa que ela não tinha na época medieval. Então, o que a gente tem hoje, muito da literatura de língua portuguesa que a gente tem hoje, que eu acho o seguinte, quando uma pessoa quer começar a ler, eu sempre recomendo que ela comece a ler a literatura da sua própria língua, né? Porque é muito difícil, não é a mesma coisa ler Monteiro Lobato em inglês, por exemplo, ou ler, sei lá, ler Flaubert em tailandês, sabe? Não é a mesma coisa. Existem características do idioma ali que vão sendo aprendidas por aquele que lê, que às vezes só estão presentes na versão original do livro, né, ou da obra. Então, eu aprendi, agora falando de uma experiência pessoal, aprendi muito mais gramática lendo Machado de Assis do que estudando
por manuais de gramática na escola, né? Então eu aprendi, nesse período, aprendi a escrever muito mais em 2 anos do que na minha vida inteira da escola, praticamente, né? Sim, porque lendo você aprende de forma orgânica também, né? Você não pensou, deixa eu anotar aqui, deixa eu praticar exercício. Não, o exercício e o estudo teórico está na própria leitura, né, do livro. É algo É, que você aprende o indiretamente. Olavo de Carvalho tem uma. Eu acho que é o exercício mais famoso que ele recomenda, né? De que é você ler um determinado autor e imitá-lo na forma de escrever. E vai chegar um tempo, aliás, em que você vai ter lido tantos autores, vai ter imitado tantos autores ao mesmo tempo, que vai desenvolver um estilo próprio de escrita, com os benefícios de tudo que você aprendeu imitando os outros, mas sem o inconveniente de parecer algo igual. Excelente, é bom mesmo. Sim. Esse exercício dele é muito bom, inclusive. E essa Mas, questão, só um breve não pode comentário dizer. rapidinho. Essa questão, né, sobre não dá pra ler Monteiro Lobato em inglês. Dá pra ler, mas não vai ser igual eu ler em português, né? Porque a língua, né, os idiomas nacionais, eles têm o seu próprio fundo psicológico, né? Que acaba sendo levado na literatura, né? Um exemplo é a palavra home e house, né? Do inglês. A palavra em português poderia ser traduzida para casa, né? Mas na língua nativa ela tem um fundo psicológico que distingue elas, né? E é o próprio também inglês, né? O clássico, né? Que Ariano Suassuna. o inglês. Eu tô segurando aqui um inglês de plástico, né? É um copo de Aham. plástico. Então, tem toda essa questão, né? Tem todas essas diferenças que traduzido não vai ter, não vão deixar de existir, mas que na língua nativa elas têm uma voz, né? Que dá um caráter, dá um aspecto mais especial, né? Mas dá mais Natural. identificação na literatura. Às vezes alguma Isso, piada, né? inclusive, Tudo mais. perdão. Não, é que às vezes alguma piada só dá pra ser entendida, né? No É, idioma nativo. exatamente. Isso, inclusive, cria no falante do idioma uma sensibilidade, até mesmo em relação a interpretar o significado das coisas. Uma pessoa que lê literatura e percebe que uma mesma palavra em diferentes contextos pode significar mais de uma coisa, acaba tendo muito mais perspicácia na hora de decodificar o significado de uma mensagem. Então, isso acontece muito, né? Uma pessoa que está acostumada a ler só livros técnicos ou só artigos científicos, na hora de interpretar um texto, acaba não conseguindo expressar o que aquele texto significa. Agora, quando você tem esse trabalho de sensibilidade adquirida através do contato com diferentes palavras em diferentes contextos, você acaba tendo muito mais, a sua habilidade acaba sendo muito mais desenvolvida, né? Por isso que aquele famoso clichê de que não existem sinônimos em português é parcialmente verdade, porque você não pode, de forma irrestrita, trocar uma palavra por outra, né? Você trocar num texto qualquer pensamento por cogitação não tem o mesmo sentido, né? Apesar da ideia por trás daquela palavra ser a mesma, não tem a mesma carga que a outra possui naquela situação específica. Por isso que o contato com literatura nacional ou literatura da sua própria língua, né? Não precisa ser nacional necessariamente, ajuda muito no desenvolvimento da habilidade de interpretar o significado dos textos e dos discursos. Sim, exatamente. Fora os símbolos, né? Sim. Isso. Se você lê muito, você já tem contato com aqueles símbolos. Muitas vezes as pessoas elas veem muitos símbolos, mas elas são influenciadas inconscientemente e nem sabem, né? Aí você tem a perversão dos símbolos. Ele vai. Os caras entrar na degeneração de literatura agora. A gente pode falar sobre isso também. Como que vocês enxergam? Sobre essa. Na verdade, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: há
uma degeneração na literatura? Sim. No sentido moral? Sim. Simbólico, moral. Ah, isso aí tem com certeza, né? Principalmente, na minha opinião, como um sintoma, principalmente nas últimas décadas, né, em que a gente vive, daquela ideia de que o escritor, quando coloca a caneta sobre o papel, está reinventando a escrita. Ele não tem ideia do que foi construído até aquele momento. Ele não tem a ideia das formas usadas. Ele não tem nenhuma compreensão do que foi construído até que chegasse aquele momento. Mas ele começa a inventar o significado para as coisas, né? Ele começa a inventar as suas próprias formas, consegue inventar os próprios símbolos, e isso naturalmente causa uma decadência, tanto do símbolo quanto da coisa simbolizada em si, né? Existe uma tendência muito grande hoje em dia das pessoas negarem, enfim, absolutos morais, né? Negar o bem e o mal, negar a beleza e feiura. E isso não, apesar de sempre ter existido, né, essa mentalidade de que tudo não passa de uma coisa, de tudo não passa de uma perspectiva, isso começou a se intensificar nos últimos anos por causa da ideia que dominou a literatura de um modo geral, né? Não só no Brasil, mas no mundo também. É um niilismo literário, né? A morte dos Olha aí, absolutos. É, lá vem o niilismo. e Pois a é. gente pode ver isso claramente nos movimentos literários. No... Vocês estudam, ouvintes. Vocês estudam na escola, a gente estudou também, as vanguardas europeias. Tem o dadaísmo, o cubismo, o futurismo, qual outro? O impressionismo, o expressionismo, Dadaísmo, dadaísmo. O dadaísmo é o ápice da degeneração na literatura. Que é quando a literatura deixa de ser arte e passa a ser uma expressão política. Isso é muito feio, né? Sim. Você ter a o, literatura como não mais obra de arte, mas como ferramenta política. Ideológica. Exato. tem uma frase, eu peço perdão ao autor da frase, de que eu não me lembro, mas que diz que o modernismo é uma corrupção do romantismo. O romantismo em si mesmo já tem alguns aspectos que são, por exemplo, de ser muito uma manifestação interna do autor, ser muito uma manifestação dos sentimentos do autor, e isso por si só não é um problema tão grande, mas com as vanguardas europeias isso foi elevado inclusive à 15ª potência, né? Então, não só o objeto da arte passa a ser uma expressão íntima do autor, mas também a forma da arte, né? Então, o Duchamp coloca lá um, um pinico, né? Um urinol, e escreve o nome dele lá e diz que aquela é a arte, né? Aquela é a expressão interna dele. Enfim, isso é uma coisa que, para quem tinha uma mentalidade na época do classicismo, como Camões, por exemplo, seria impensável, apesar dele ter nas suas poesias um lirismo, né, uma coisa do sentimento muito forte, mas ele não tinha essa ideia de que a arte estava subordinada aos seus sentimentos, né? Mas sim aquilo que era escrito que estava subordinado a essa forma da arte, aquilo que era entendido como belo. Sim. Sim, sim. Excelente. Só vou. O... Pode dizer, pode Não, dizer. continue, continue. Continue, meu amigo, por favor. Não, eu ia falar outra coisa. Pode continuar. Interrompi você. Não, eu ia fugir do assunto. Continue. Eu só ia dizer que, por mais que a literatura seja uma expressão do autor, e por mais que a literatura, um livro, todo livro é um autor querendo conversar com você, só que você não pode perguntar, só pode ouvir, né? Não significa
que a total ausência de arte, a técnica, ela seja boa, né? Porque a beleza da literatura é você tomar ideias desordenadas, ordenar aquilo num texto, passar por meio de uma história. É igual fazer um quadro. Se eu tenho arte abstrata, eu jogo um balde de tinta vermelha no quadro. Falo, caramba, arte, eu vou colocar o nome do quadro de A Guerra e vão entender que o vermelho. Aí começa aquela explicação extensa. Eu sou do tipo que, se eu olho, vejo que não faz sentido, que é terrível, terrivelmente feio, é desagradável aos olhos, tem alguma coisa errada, pelo menos, né? Alguém fez algo errado. A literatura é a mesma coisa. Se eu pego o dadaísmo e coloco frases desordenadas, sem nexo, não só nexo aparente, como sem nexo mesmo, eu vou olhar aquilo e chamo de droga, que é realmente lixo. Né? Essa desvalorização é horrível. Tanto porque a sua vida ela fica mais triste, que a arte salvará o mundo. Justamente porque ela nos dá condições de viver a vida e olhar para o feio, olhando para as coisas feias e vendo uma beleza. A ordem, até mesmo naquilo que é execrável. Entendeu? Não pode falar aí, Vinícius. Interrompi. Exatamente. Sim, sim. Não, eu só ia passar um confere aqui sobre os tópicos que a gente já comentamos já. O problema do imaginário. Creio que isso a gente já tenha falado bem já, né? Sobre a questão do... Formação. É, Eu o... gostaria de acrescentar uma coisa a esse tópico do imaginário. à vontade. A gente costuma ver na literatura, principalmente antiga, a valorização do herói como uma espécie de pessoa divinizada, alguém com virtudes morais que são, de certa forma, inalcançáveis, como o próprio Odisseu, né? Simplesmente o personagem mais carismático de toda a literatura ocidental. Ou, pegando exemplos mais modernos, o Super-Homem, que é um tipo de arquétipo de humanidade que não é alcançável por ninguém. É alguém totalmente justo, alguém totalmente bom, que sempre faz o bem e nunca viola seus princípios morais. Isso, com o passar do tempo, no cinema, tanto no cinema, no teatro, na música, enfim, dos nossos dias, tem sido alvo de chacota. É só perceber, por exemplo, que as virtudes, na maioria das vezes nessas obras artísticas, são tratadas de forma jocosa, de forma irônica. O pai de família, que é alguém que se sacrifica pela família, alguém geralmente mais velho, e conservador, é sempre tratado como ignorante ou como atrasado. Policiais são tratados de forma como se fossem monstros sanguinários. Enquanto isso, existe muitas vezes a figura do vilão, que é realmente um vilão, ele não é um herói, mas que acaba sendo tratado de forma heróica. Por exemplo, naquela série La Casa de Papel, em que o grupo principal de pessoas ali que invade a Casa da Moeda realmente é uma escória. As pessoas ali não têm realmente nenhuma atitude virtuosa ou heróica, mas a estrutura do roteiro vende essas pessoas como pessoas boas e que não tem nenhum arco de redenção nem de punição. Eles simplesmente são tratados como heróis no final, até pelas pessoas da série mesmo. E nós aprendemos pela nossa experiência que tudo que acontece foi causado por alguma coisa. Então nós podemos ver que, principalmente nesses exemplos nesses exemplos melhores da literatura ou mesmo de outras formas de cultura, como as séries, um vilão que tem um arco de redenção ou um arco de punição, tem isso por causa das vilanias que ele cometeu. Agora, quando a gente vê um exemplo de vilões sendo laureados no final dessa obra, tem uma coisa estranha. O nosso senso
crítico às vezes é quebrado, e isso acaba, enfim, afetando a mentalidade de todas as pessoas, mesmo que inconscientemente. Isso é Não perigoso. falando de forma, não de forma, o impacto que isso vai causar na alma de cada um, aí realmente é individual, não serve para todas as pessoas, mas agora, como um fenômeno coletivo, isso sim contribui para a decadência moral da civilização. Isso corrompe as massas, né? Isso. Porque você perde a imagem do bem. Você não, ok, você pode ser adulto e não gostar do super-homem, porque ele é até caricato, burlesco, mas você tem que reconhecer que aquilo é bom. Você tem que ter. Você tem que mostrar para a criança esse ideal do bem para falar, caramba, isso que é bom. Eu vi no Super-Homem. O Super-Homem, o He-Man deu a lição de moral que era para eu não fazer isso aqui. Né? Se você tira, se você subverte esse ideal, você vai ter o que a gente tem hoje. A exaltação do mal, né? O bandido, como. Quase o Robin Hood, mas o Robin Hood foi tão deturpado que eu não posso nem falar isso. Então, essa admiração pelo mal, ela vem não é até de fora da arte, que a arte como uma expressão, ela vem dessa massa intelectual terrível, com o Nietzsche, com o Schopenhauer. Schopenhauer é muito bom, mas infelizmente ele tem seus erros, né? O pessimismo. Sim, A, a reviravolta intelectual causa esse problema. sim. Sim, uma coisa que a gente consegue perceber é que no começo da ascensão desses super-heróis, né, nas histórias em quadrinhos, enfim, os heróis eram todos adultos, enquanto a maioria do público dessas histórias era um público mais jovem. Hoje em dia, grande parte dos heróis são outros jovens, porque a preocupação dessas mídias se tornou mais a identificação dos jovens com aquele herói do que realmente um tipo de ideal a ser seguido realmente, né? Como Super-Homem. Até o Super-Homem, em algumas séries mais recentes, é uma pessoa que não tem exatamente as virtudes que tinha nos tempos em que foi criado, né? The Boys é um exemplo dessa inversão que houve. E muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas é só uma série, é só um livro, é só isso, é só aquilo. As pessoas dizem que na vida real jamais torceriam para um grupo de vilões, como é no La Casa de Papel, mas acha tudo bem numa série tratar aquelas pessoas como heroínas, ou tratar aqueles vilões ali, né, colocando os pingos nos is, tratar aqueles vilões como heróis. Elas não percebem que o imaginário dessas pessoas já está um pouco corrompido por causa disso. Pois é. A primeira instância pode parecer algo inofensivo, né? Porque é só uma série. A série não vai atacar a gente diretamente, né? Mas a longo prazo isso vai distorcendo de pouco em pouco o imaginário popular, um norte Sim, moral, né? Que move as massas e assim por diante. E de forma lenta e passiva, isso vai estragando a sociedade como um todo. É perigoso. é. É algo Para voltar à parasitário. literatura, sim, para voltar à literatura, que eu tô dando muito exemplo de séries, quadrinhos e tal. A diferença, uma grande diferença que existe entre Harry Potter e O Senhor dos Anéis é que O Senhor dos Anéis tem uma mentalidade cristã por trás de toda sua estrutura, né? O Tolkien era um católico muito fervoroso e ele imprimiu essa moral, nas suas histórias. No Senhor dos Anéis, para que se utilizasse a magia, né, para que se utilizasse esse poder que seria desproporcional, era necessário que uma ajuda externa fosse fornecida, né, de alguma entidade maior do que a própria pessoa que utiliza a magia. Em Harry Potter, por sua vez, a magia parte da pessoa em si mesma. A pessoa age como a pessoa tem o papel que a entidade no Senhor dos Anéis teria.
Então a gente vê isso muito no mundo de hoje, que as pessoas querem modificar a realidade. As pessoas querem ter o poder de transformar a estrutura de tudo que existe, de subverter todos os papéis, enfim, eliminar certas categorias do que é certo e o que é errado. Quando essa ideia do Tolkien deveria ser, aliás, é a ideia muito mais correta, de que o homem não tem poder nenhum, né? Todo o poder que o homem por acaso tenha, na verdade, vem de algo que é maior que ele, né? Toda a capacidade de agir sobre a realidade não é do homem em si mesmo, mas foi concedida por alguém maior, que no caso é Deus, né? O homem não consegue agir na natureza senão porque Deus consegue agir sobre o homem. Então, o homem não tem essa. A verdade é que hoje em dia o homem quer se tornar Deus, né? Como sempre quis. Mas o imaginário dessa vez contribui muito mais para que o homem queira modificar toda a estrutura da realidade do que antigamente era, né? Existia mais uma preservação dessa ideia do homem não como um Deus, mas como alguém que é subordinado a Deus. Sim. Sim, e Adicionando duas coisas só. Primeiro que se falaram, que o Vinícius falou com o The Boys. E adicionando um pouco no que ele falou depois. Hoje, usando o exemplo de série e tudo, série, livro e até jogos, há uma pouca sensibilidade com a violência ou com o sexo. As pessoas elas estão tão anestesiadas com violência. O brasileiro principalmente, que vê todo dia, que nada mais choca. The Boys tem cabeça explodindo, cortando a galera no meio, né? E é tão normal que as pessoas não ficam impressionadas. Ou a cidade de Ilhéus, que que o Jorge Amado descreve, que é uma cidade cheia de prostíbulo e gente desgraçada. Ver é pra que é normal, entendeu? Os jogos que fazem a morte ser pontos, né? Você tem vários jogos, um, os mais específicos que são você ser um soldado, que você tem um propósito, né? Você tudo tem que ter um propósito. E quando você mostra a morte, a violência de forma burlesca, de forma gratuita, as pessoas se tornam insensíveis. Pensando até a linguagem, que o palavrão antes, aquela, as palavras usadas eram muito melhor escolhidas, porque causavam um choque muito grande. E a segunda coisa, eu esqueci o que eu ia falar depois. acontece. Pode dizer. Hoje em dia, alguns palavrões podem ser até elogios, né? Dependendo do contexto. Pois é. Sim. Isso também o professor Nogueira diz, né? Que houve uma marginalização da língua portuguesa. E sendo que a língua portuguesa brasileira já é uma marginalização da língua portuguesa original, né? E continuando assim vai a pior, né? O uso cada vez Olha menos. que eu defendo o meu Brasil. Sabe o que Não, você então, a fala? língua portuguesa atual já é bela, né? Só que eu tô querendo marginalizar ela. E até mais, né? De um modo mais pejorativo, por assim dizer, né? É verdade, é verdade. O pessoal. Ah, o pessoal não usa mais a palavra tu, por exemplo. A palavra não, né? Tu, por exemplo, né? Não se usa mais muito. Só no sul, ou um canto ou outro. Ou usa Ah, naquele estilo que se fala nos baile funk, né? Tu vai, tu anda, tu é, né? Sim, não sabe conjugar mais. Eu mesmo não sabia, O, eu tô Brasi aprendendo agora. o português brasileiro é a única língua de toda a história do mundo que perdeu duas pessoas verbais, o tu e o vós. É, O vós já não se usa em canto nenhum do mundo, né? Que se fala língua portuguesa. agora é você e O vocês. tu. Caramba, realmente. É É. de impressionar. E também perdeu muitos tempos verbais, né? Por exemplo, o futuro do subjuntivo. Até eu cometi esse erro aqui enquanto eu falava.
que era, por exemplo, achei que era alguma coisa, em vez de achei que fosse alguma coisa. Ou usar, enfim, infinitivo no lugar de subjuntivo. A gente usa isso no dia a dia sem perceber, né? Porque chegou a coisa de tal modo que nós nem sentimos mais. Nós precisamos de ver, de que algo nos diga que aquilo está errado para que nós vejamos que está errado. Sim. Tem um professor, não vou dizer o nome aqui porque eu não quero contaminar a minha boca, que ele escreveu um livro dizendo que o tu e o vós nem deveriam ser mais ensinados nas escolas, porque não se usa mais. E aí fica a pergunta, né? Como você vai ler um autor do século XIX ou mesmo do século XX, do início do século XX, sem saber que existem esses pronomes? Pois é. Daqui a pouco vão, né, tem todo aquele tema do pronome neutro e tudo mais, né? Que eu prefiro não tocar Ei, muito, cuidado, por causa... cuidado com esse Sim, papo. sim, eu só citei como exemplo, né? E... Mas é um exemplo muito bom. Sim, e tem muita coisa que tá ficando marginalizada e o pessoal acaba perdendo um pouco a noção, né? Que nem aquela questão dos sinônimos, né? A língua portuguesa não tem muito, então não tem palavras pra você ficar descartando. Todas as palavras que a gente temos já tá, por assim dizer, no limite, né? Não dá pra descartar mais. É igual, por exemplo, pessoa e indivíduo. Para alguns é sinônimo, mas vai colocar isso no texto de filosofia. Aí estraga a coisa, né? Pois é. E existem palavras que às vezes são muito difíceis de traduzir na língua portuguesa. Não me prendendo ao clichê de saudade aqui, uma palavra que eu nunca vi em outra língua é entreolhar, sabe? Duas pessoas se entreolharam, trocaram olhares, né? Ou agasalhar também. Eu não conheço, por exemplo, palavra na língua inglesa que descreva a mesma coisa. Sim. A língua E inglesa isso é uma particularidade. é muito marginalizada, muito. É, E toda língua tem esses aspectos, né? Toda língua tem suas palavras intraduzíveis, de certa forma. E isso a gente só vai descobrir, só vai dominar a partir do momento em que o nosso repertório for repleto de exemplos literários, né? Daquilo que as pessoas que souberam manejar o idioma fizeram. olha só, a gente fez um. A gente foi longe e retomou, né, a literatura, né? E aí mostra, né, a importância de se ler, né? Tudo mais. Só respondendo uma última vez a pergunta do começo. Por que é importante ler? Bom, se você lê, você vê como as palavras são usadas. Se você percebe como se dá, você consegue se comunicar melhor. Né? E você resolveria 90% dos problemas do Brasil se as pessoas soubessem usar as palavras, soubessem ler direito. Né? Só você vê nos jornais. Deturpam a fala de todo mundo. Né? O jornalista, o deputado, o professor. Porque as pessoas não leem, elas não sabem ler, elas não sabem escrever. E elas querem criar coisas para adaptar as condições próprias e que não faz sentido algum. Né? Então a importância de ler também é essa. E hoje em dia, numa época em que as palavras precisam ser resgatadas, algumas pessoas querem banir certas palavras. Por exemplo, palavras como denegrir, né, que a partir de uma argumentação completamente infundada é taxada como uma palavra racista, ou outras palavras mesmo. Eu não falo nem de expressões, mas de palavras em si mesmas. É simplesmente um absurdo você dizer que uma palavra é racista ou uma palavra não é racista, porque você está analisando a palavra de forma totalmente isolada do seu contexto. E esse tipo de análise vem de uma mente que não sabe interpretar textos. É um sintoma daquilo que eu havia dito antes, de que as pessoas não sabem identificar que palavras podem significar coisas diferentes dependendo do uso e dependendo da situação. Exato. Sim. E novamente eu venho aqui pra
passar o confere. Então, a gente... Uma coisa curiosa é que organicamente a gente passou do problema imaginário para o tema de mito e realidade, né? Certo momento, assim. Mas os senhores vão querer... Caramba. Gostaria de comentar alguma coisa a mais sobre essa relação do mito e a realidade? Não. Eu Eu também particularmente não. não. Então, muito bem. Então, agora chegar o que a gente tocou um pouquinho também, mas a gente não chegou a abraçar ainda, que é o tópico sobre a literatura como ferramenta educativa. A gente falou sobre como... Eu acho que a gente falou um pouquinho no começo, não sei. Comentamos sobre entender, né? Mas ela também pode ser usada para poder, de certa forma, educar a criança também, né? O pai pode selecionar bons livros, tudo mais, que Uhum. podem substituir filmes ou horas de sermões, por exemplo, né? Às vezes uma literatura de Júlio Verne, por exemplo, ensina a criança, através do personagem Phileas Fogg, sobre o cavalheirismo, ou através de algum outro personagem sobre a determinação, né? Tudo mais. Isso. E tem uma degeneração dessa ideia de a literatura educar, que é a literatura engajada, que é você se aproveitar desse aspecto pedagógico, né, puramente pedagógico, profundamente pedagógico, aliás, da literatura, e usar isso em prol de uma pauta política ou a favor de um político específico. E aí é aquela coisa, né, dos conceitos acabam se misturando. Hoje em dia, quando você fala da literatura como uma ferramenta educacional, a pessoa já associa imediatamente a essa coisa da doutrinação, né, de você Sim, incutir determinada ideia na cabeça de alguma pessoa através da literatura, quando na verdade o papel que a literatura desempenha quanto à educação é muito mais aproveitável e é principalmente muito mais bem desenvolvido quando se fala de aspectos realmente universais. Então, ideais de o que um homem deve ser, né? Como um homem deve agir, ou como nós devemos tratar os inimigos, questões profundamente da alma humana, né? Que são abordadas na literatura. Agora, as pessoas reduzem isso tudo a você tem que defender tal ideia porque meu político disse que é verdade. E usam a literatura para isso, né? sim, Eu já diria que é um problema que sai do escopo da literatura e entra no conhecimento mais básico do ser humano, né? Sobre filosofia, tem todo um contexto histórico da degeneração das próprias ideias, não... E a literatura reflete muito nisso, né? Jorge Amado, por exemplo, ele participou do PCB, na época que ele estava vivo, quando estava escrevendo, e você vê o maniqueísmo que ele passa na literatura. O Gurgel falou muito bem. Então, é basicamente isso. Acho que se a gente for falar da ferramenta de educação, é para fazer uma síntese, basicamente, do que a gente falou, né? Sobre a literatura dar essas imagens que você compreenda o mundo, a ferramenta usa a linguagem e ainda mais. Eu digo que a literatura tem sim que passar ideias, né, como o Kuro falou, universais. A literatura tem que ensinar mesmo. Mas as ideias sobre o bem, o mal, o belo e o feio. O que é supérfluo nem vai durar. Inclusive, eu vi uma vez um discurso que me chocou demais, que era na abertura de uma festa, o Lázaro Ramos discursando assim: se Lima Barreto estivesse vivo, ele também estaria aqui gritando fora Temer. Né? Uma coisa assim, reduzem toda a obra do grande escritor brasileiro à causa política e desprezam tudo aquilo que ele, enfim, que ele fez em relação à própria essência do ser humano, né?
Então Sim, essa coisa de usar autores para uma causa específica, ou de usar obras literárias, ou de querer cancelar autores, né? A gente vê, por exemplo, com o Monteiro Lobato, gente querendo crucificar o Monteiro Lobato já morto, né? Mais de 100 anos. É um tipo de... A gente consegue ver o quão infantil é essa relação com a literatura e com os autores, né? Ou você querer julgar uma pessoa que já está morta, ou julgar a obra de alguém que já está morto, né? as coisas se reduzem a um mero fundo ideológico, né? Toda aquela questão, aquele ensinamento que o autor quis passar, todo aquele. O pessoal desconsidera também o contexto social que o autor vivia. Desconsidera também a própria engenhosidade que ele teve em escrever o que ele escreveu, né? Toda a criatividade que ele usou naquilo lá e reduzem ele apenas a uma mera opinião ideológica, né? Se tá contra ou a favor de tal ideologia ou de tal pauta. E isso acaba sendo bem nocivo. Sim, as pessoas se esquecem de que os autores são seres humanos. É óbvio que os autores têm inúmeros erros, né? Porque todos os seres humanos têm erros. A mentalidade dessas pessoas está tão deturpada por eu só vou ficar aqui com as pessoas que concordam comigo e as pessoas que endossam o que eu falo e falam o que eu quero ouvir, que quando tem contato com algo que uma pessoa fez de errado, acaba achando que é o fim do mundo, né? A gente também, claro, não pode confundir as coisas, não pode tratar o mal como uma coisa qualquer, uma coisa banal, mas também não pode ter uma atitude infantil em relação ao mal, né? Então, se determinado autor tinha uma conduta condenável, a gente tem que chamar atenção para esse aspecto. A gente não pode, todavia, reduzir o autor a esse aspecto, né? Porque senão, se a gente fosse jogar fora, por exemplo, uma pessoa que detesta quem é de direita e quer jogar fora todos os autores que são de direita, você vai jogar fora todo o Fernando Pessoa, todo o Machado de Assis, ou o contrário também. Ah, eu não gosto de autores de esquerda. Aí você joga fora o Graciliano Ramos, joga fora Ariano Suassuna, e você perde praticamente todos os autores nesse processo, porque nenhum autor vai se adequar a toda a sua visão de mundo e vai concordar com tudo que você diz. A gente não pode ir para um livro esperando ouvir alguma coisa. A gente tem que estar disposto a ser confrontado, às vezes, pela ideia do livro, às vezes discutir com o autor mentalmente, mas tendo uma postura em relação a isso, que é uma postura muito mais de saber identificar o que se passa do que tentar combater alguém que já tá morto. Sim, sim. A dúvida metódica, né? Compreender a coisa, não julgar ela, né? Exatamente. Uma vez na época que eu tava lendo o Lovecraft, por um breve momento eu usei uma foto de perfil, a figura dele, né? Uma foto real dele. Então veio um rapaz que eu nunca conversei na vida me chamar no privado e perguntar: Você é racista? Você tá usando foto de um racista? Cara, nem sabia que o cara era isso, né? E, pô, eu tava usando por toda. Por toda a literatura que ele havia escrito e que eu tava acompanhando na época, né? E logo vieram me julgar, né? Reduziram aquele ator a um mero comportamento errado dele, né? E agora todo mundo que lê ele vai herdar, né? Essa posição que ele tinha, né? E Meio. reduzem os problemas dele também, né? E não é só o fato dele ser racista que é ruim, né? Sim, sim, então. Em E vez às de... vezes chega ao absurdo da censura mesmo, né? Ah, perdão, pode falar. Não, eu só ia comentar aqui, ao invés de fazerem uma crítica literária a ele, né? Que é. Até hoje. Até o. Não, na época eu gostava bastante, mas até hoje eu discordo já um pouco do gosto que eu tinha naquela época, mas ao invés de fazer uma crítica literária, eles simplesmente acusam, né? Pô, é racista, logo é o mal absoluto, né? Pô, tudo mais. Às vezes chega ao absurdo da censura, né? A gente tentando reescrever o que Monteiro Lobato escreveu, ou delegando aos netos dele que, sei lá, mudem as coisas que Monteiro Lobato já escreveu. Isso é
um absurdo, né, cara? Que nem você querer julgar o neto de um assassino pelo assassinato do avô. Você querer Pois é. que alguém que veio gerações depois da pessoa justifique ou mude o que a pessoa fez no passado, sabe? Pois é, o que foi feito tá feito já, né? Não tem essa de. É o homem querendo se colocar no lugar de Deus e mudar a É, realidade. é uma atitude infantil também, né? Aquela criança mimada, né? Ah, e tudo mais, começa a chorar, fazer birra, muda isso aí, não gostei, pô, já foi feito, né? Não dá pra chorar por leite derramado e tudo mais. Por mais que tenha errado num ponto ou no outro, não tem essa de editar a história, né? De se colocar como Deus, né? É, O homem que quer se colocar como Deus não passa de um filho mimado mesmo. Imbecil. É. Ah, Bom, o último tópico agora, que é logo após esse, é a figura do herói e a moral na sociedade. Que a gente também tocou um pouquinho nele, enquanto rolava dos outros. eu acho que a gente atropelou aí vários tópicos enquanto falava, mas eu acho que a gente não, falou sobre tudo de uma forma muito embolada. Sim, sim. mas não tem como, né? Uma coisa vai puxando a outra. Pois é. Hum. Mas o que dá pra dizer disso aí, né? Da figura do herói e a moral da sociedade, é aquela questão do Superman, né? Como vocês citaram, né? Isso também varia, né? Varia da figura, né? Pra quem vai ver aquela figura. Se é uma criança, né? Então o Superman é mais adequado. Se é um adulto, talvez. Não sei citar agora, mas um outro herói, né? Como Ulisses, por exemplo, seja mais adequado pra ele aprender, né? Sobre. As epopeias têm uma coisa que é muito boa para os jovens, né? Os jovens poderiam se inspirar nos heróis das epopeias. Falando, por exemplo, dos Lusíadas, né? Que é algo com o qual eu tenho mais contato. Você tem ali o herói, não uma pessoa, não um indivíduo, né? Mas o herói dos Lusíadas é realmente o povo português, de um modo geral. E isso chama atenção ao aspecto de que na obra, a obra pode falar tanto sobre valores individuais quanto de valores nacionais também, de unidade nacional, de cooperação e de, enfim, dessa ideia de respeito à pátria, né? Não de um jeito infantil, né? Com um patriotismo geográfico. Eu nasci nas delimitações do Espírito Santo, então eu sou um nacionalista espírito santense, né? Não se trata disso, mas se trata de respeitar a história e a cultura do povo de modo a contribuir para que essa memória seja, enfim, lembrada. Sim, exatamente. Conhecer os antepassados, né? Ter uma certa respeito mínimo, né? Que precisa ter com aqueles que fizeram você estar aqui hoje. Tudo mais. Tudo bem, eu acho que a gente já conseguiu estorcar bem, né? Esse, esses temas. Né? Se o Felipe quiser falar alguma coisa. Não, pô, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Sim, sim. Bom, foi bom, foi bastante. Os senhores vão ter algum comentário a mais para finalizar ou podemos ir encerrando por aqui? Tem nada. Olha, se o Felipe quiser falar primeiro, porque eu quero dizer uma coisa depois. Ah, pode dizer, pode dizer. Eu não tenho nada a adicionar. Eu quero terminar o podcast lendo um soneto. Opa, à Ainda bem. vontade. Um Por favor. soneto escrito por mim, né? Que não tem título, eu geralmente esqueço de colocar título, não coloco. Mas é algo que expressa muito do que a gente disse hoje. Começando agora. Ouve o choro mortal ranger de dentes, desesperos insanos infinitos. Ouve agora a tristeza que tu sentes, que se iguala à tristeza dos proscritos. Deixa o pranto dos homens entre mentes, olha os rostos de angústia breve fitos. Nada mais eu enxergo, estão doentes, lamentando, gemendo em meio aos gritos. Olha quantos morreram de desgosto, olha quantos ocultam o próprio rosto, para não ver os venenos da tristeza.
A alma sofre, mas ainda existe a cura. Para que o mundo se livre da feiura, só se pode salvá-lo com beleza. Tava Eu não mutado gosto aqui. muito de explicar. Mas Eu não gosto excelente. muito de, eu não gosto muito de explicar o que eu escrevi, mas é exatamente a gente vê que o mal do mundo hoje não é uma coisa isolada. Muito do mal que existe hoje ocorre porque a beleza se perdeu, né? Essa relação que às vezes é muito estreita entre o bem e a beleza, e Deus que é eternamente bom e eternamente belo também, e o contrário disso já sabe qual é, né? Então, a gente, para salvar o mundo da feiura e, portanto, salvar o mundo de grande parte do mal que o atormenta, a gente precisa trabalhar para que a beleza seja mais vista. A Sim. beleza salvará o mundo. Isso que eu ia dizer mesmo. Excelente. Excelente. Supimpa, né? Enfim. Corujo, aqui no servidor, tem uma aba de poesias, eu acho. Ou de Uhum. literatura. E sinta-se à Ah, vontade pra ir entendo. postando, caso queira. Eu tenho uma página no Instagram, não sei se posso divulgar À aqui. vontade, divulgue. Por favor, divulgue. O nome da página é Sigma Verso. Tudo junto, assim, Sigma Verso. Sigma Quero ver Verso. isso. É, só isso mesmo. Tem um tempo que eu não posto lá, mas eu já postei alguma coisa. Uns 12 poemas. Confiram Excelente. a página do Corujo, por favor. Sigam lá. Vocês viram a qualidade do cara. Pois é. Eu vou até comentar aqui na Twitch, só pra caso alguém esteja assistindo, copiar e colar. Sigma Mandei Verso. no Based Chat ali como se escreve, caso tenha alguma dúvida. Sim, eu achei aqui no Instagram, é muito bom. Ó, tem bastante postagem até. Beleza. Muito bem. Então eu vou finalizar já. Obrigado quem nos acompanhou até agora. Espero que tenham gostado bastante. Espero que tenhamos esclarecido algumas dúvidas, caso alguém aí não tenha se empreitado muito no mundo da literatura e queira se empreitar. Espero que isso possa ter ajudá-lo. Espero também que tenham compreendido melhor, né, toda essa importância que a literatura recebe e não é à toa. Então, uma frase final aqui é leiam, né? Leiam e leiam com ordem, né? Não leiam uma bagunça. Ordenem as leituras e leiam. Leiam bastante. Enfim, obrigado, Corujo, por Eu que ter agradeço. aceitado. E foi excelente essa participação. E obrigado, Felipe, também por ter acompanhado. Tá bom. Então é isso. Boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima.